Pronto, gente, chegamos aqui no YouTube. Do meu lado, esse queridíssimo Rafael Vilar. A gente, a Oiê! gente acabou de conversar lá no podcast O Que Te Move, que você encontra no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você também pode deixar sua avaliação e comentário. A gente conversou sobre a voz cantada, o processo do Rafa como professor, como ator, enfim, tem muito material lá. E agora, Rafa, eu quero falar com você sobre a Casa Motivo. Sim. Da onde veio essa ideia? Olha, é uma história curiosa, inclusive. A gente já tinha um apartamento que a gente morava, né? E A que gente, eu e Tino Zani, boa, quer ser o parceiro em crime. meu parceiro em crime na vida e nos negócios, né? A gente vai fazer 13 anos de casado esse ano, então já tem muita Uau. história para contar aí. E a gente já morava num apartamento onde eu dava aula de canto. Não só eu dava aula, mas eu já tinha uma equipe com 2 professores. Hoje somos em 5. Então, naquela época já tinha 2 professores. Então, pensa, uma aula era num quarto, a outra era no outro quarto e a outra aula era na sala. E era um caos essa casa, um caos. Às vezes chegava no fim do dia, a gente tinha que pegar a toalha de rosto, assim, do banheiro e, tipo, colocar para lavar, porque era muito, tipo, num dia parecia um banheiro público. Então, eu estava inclusive dirigindo Reverência no Rio, era um ano que era no Rio, acho que foi 2017, se eu não me engano. E aí o Tino me manda uma mensagem, eu no meio lá, tipo, entrando no ar o prêmio, o Tino, olha, é o seguinte, eu não sei o que nós vamos fazer, mas não dá mais para ter aula de canto nessa casa, eu não aguento mais. Eu tô tentando me concentrar para ler um negócio e tadinho, ele trabalhava na mesa da sala, tinha uma cortina na sala que tinha aula tipo na mesma sala, só que do outro lado da cortina. Uhum. Então assim, um caos, uma loucura. E aí depois eu falei, tá, deixa eu só terminar o prêmio aqui, daí a gente conversa. E a gente começou a pensar, então, que é o tipo de coisa que se você não começa a ir atrás, você não vai fazer nunca, porque você tá ali acomodado na tua casa e tal. E aí a gente então decidiu que a gente ia cortar algumas outras coisas para poder se dedicar mais a essa questão de achar um lugar para que as aulas de canto pudessem acontecer. No fim, a gente achou um sobrado perto de casa, é, que tinha uma sala embaixo bem grande e uns quartinhos que seriam salinhas pequenas em cima. E aí foi muito interessante, porque era só para dar aula de canto. Mas o espaço está ali, né? Então as coisas começam a acontecer. E aí o Tino isso foi em 2017, final de 2017, já no começo de 2018 a gente já começou a pensar, putz, seria tão legal se a gente estudasse a obra do Dear Evan Hansen, que era uma obra que a gente gostava muito, e a gente, enfim, queria trabalhar com ela, tipo, fazer as músicas, entender os personagens e tal. E agora a gente tinha um espaço. Então as coisas começaram desse jeito, né? A gente criou um curso de montagem cujo objetivo era estudar a obra do Dear Evan Hansen, e a partir daí a gente não parou mais. A gente Uhum. começou a usar o espaço para ensaiar algumas coisas e tal, e aí foi se criando esse conceito da casa motivo, que seria esse lugar onde a gente se encontrava para fazer nossas loucuras, nossas criações, etc. Né? É muito louco, né? Como tem coisas que nascem a partir do momento que a gente diz chega, É, né? total. Chega, não quero mais que seja assim. Chega, não quero mais esse barulho em cima de mim. É, mas a minha primeira resposta para ele foi: como que a gente vai pagar? A gente já paga aqui, a gente vai pagar outro e a gente vai dar um jeito. A gente não se, né, a gente se dedica a outras coisas na vida que de repente a gente vai se dedicar menos para poder botar isso como um foco, porque senão a gente não vai fazer isso nunca. Então é muito legal, assim, a casa sempre se pagou, né, no sentido de despesa, de estrutura, e deu tudo certo, foi ótimo. Aí a gente expandiu cada vez mais. Ele começou a dar aula, que era uma coisa que ele já queria fazer. Começamos a trazer amigos para se juntar a nós, para dar aulas, para dar workshops, para dar palestras, para dar ciclos de masterclass, enfim. A gente foi inventando um monte de coisa, a gente foi muito feliz nessa casa por 2 anos. Então foi 2018 inteiro, 2019 inteiro,
que a gente ficou lá. E aí, quando foi agora, em janeiro, a gente, conversando com a Adriana Ventura, né, que é a dona do antigo espaço 10 por 21, né? A Adriana se elegeu deputada federal, inclusive foi uma das pessoas que eu trouxe para minha live lá, né, para contar da vida de uma deputada, como era. E aí ela falou, cara, a gente não sabe o que vai fazer com o espaço, talvez feche e tal, que não sei o quê. Aí o Tino, óbvio, né? Tinha que ser o Tino, essas coisas. Como que é? Você não quer alugar? Não sei o quê. E eu, meu, você tá louco? Tipo, é um salto muito grande. Mas as coisas foram andando de uma maneira muito encaixada, fluindo lindamente. E a gente se mudou para lá. E aí foi muito louco, porque a gente se mudou para esse apartamento aqui também, na mesma semana. Foram 2 mudanças, porque não tinha como a gente morar na Zona Sul e trabalhar na Zona Oeste. Então a gente se mudou de apartamento também. Já que é para se mudar, vamos Vamos fazer o mudar. trem logo direito, entendeu? Inclusive, assim, dá para ver aqui da janela a bundinha, assim, do espaço, a gente consegue ver, tá muito pertinho. Mas é isso, com um mês, a gente chegou no espaço em fevereiro, a gente arrumou a casa, ajustou tudo. Em março, a gente lançou uma academia, que era uma academia de artes, de todas as disciplinas que você imaginar. Keila Fu, que estava dando aula, Kátia Barros, enfim, tinha yoga, tinha com a Marila Loureiro, tinha, tipo, várias disciplinas, assim, completamente diferentes que a gente nunca tinha trazido e agora a gente tinha um espaço para fazer isso, né? E aí, com 2 semanas de academia inaugurada, a gente teve que fechar o espaço por conta da pandemia. E aí tentamos ainda segurar a onda muito aí, de manter o espaço até julho, mas aí não deu certo mais, a gente não teve mais como manter, porque o espaço fechado com muitas despesas, a gente acabou devolvendo. E foi lindo porque é isso, às vezes o papel dele na nossa vida era esse, era a gente entender que a gente podia dar um passo, que a gente podia voltar a construir novas coisas, né? E hoje a Casa Motivo, ela é 100% digital, ela está 100% digital pelo menos, e foi muita surpresa, assim, a gente já vinha ensaiando fazer coisas no digital, muito por insistência do Tino também, porque se dependesse de mim a gente não ia fazer nunca. Porque a gente é muito. Eu já sou velho, né? Tô arraigado nos meus conceitos, nas coisas que eu acho que funcionam e tal. Isso é o que você quer, Rafael? Isso é o que você pensa? Pois é. E aí ele, vamos fazer online sim, vamos fazer online sim. E aí foi muito legal, porque aí, por exemplo, um monte de gente daí, inclusive, fazendo aula comigo, por conta do. Né, o online ele rompe essas barreiras. Então a gente já estava com uma certa experiência, e aí a gente migrou tudo para o online. E tá muito bacana, tá dando super certo. Então, por enquanto, nesse momento é assim que a Casa Motivo está acontecendo. Quais são os objetivos da Casa Motivo? Olha, o objetivo da Casa Motivo é trabalhar com artistas no sentido de trazer para eles todas as possibilidades que eles puderem encontrar. Então a gente trabalha com autenticidade, a gente trabalha com autoaprimoramento, a gente trabalha com essa coisa do artista em si poder trabalhar aquilo que ele acha importante trabalhar. A gente vai um pouco fora da curva, assim, no sentido de formação em si, do tipo, vai ter aula de canto, dança, interpretação, porque é isso que você precisa para se tornar um bom profissional. A gente acredita que você, com um pouquinho de orientação, consegue entender o que você precisa para se tornar um bom profissional e, de repente, a gente pode te ajudar. Então, é muito nesse caminho que a gente vai. E, recentemente, a gente também tem começado a caminhar para um caminho que me agrada muito, que é o de trabalhar com todas as pessoas, porque a gente acredita que todos somos artistas, né? Os artistas profissionais, eles são guardiões da arte, mas a gente tem, né, assim, o que a gente tem percebido de como uma pessoa, sei lá, um advogado, um médico, qualquer outra pessoa, um contador, pode trabalhar sua criatividade, trabalhar sua comunicação, se utilizando de elementos artísticos, é algo que nos encanta muito trabalhar. Então a gente tem também aberto o espaço para que essas pessoas possam vir e se desenvolver. Dentro Então, da Casa basicamente Motivo. isso. Quando você Isso. tem uma ideia, um projeto, mas você não sabe muito o que fazer com isso. A Casa Sim. Motivo vai te dar esse suporte.
Também. Isso é uma das coisas que a gente faz também. Às vezes eu tenho uma coisa que eu não sei nem direito o que que ela é, e a gente vai tentar te ajudar a sintetizar isso, trazer isso para uma coisa. Mas isso já é um trabalho super específico e que a gente super faz, e é muito bacana. Mas às vezes eu sou. Outro dia chegou aqui uma pessoa que é servidora pública. Ela é do Tribunal de Contas da União, mora em Brasília, na minha cidade. E ela quer se expressar melhor. Ela acha, eu não me expresso bem, eu acho que eu sou tímida, eu acho que eu sou muito fechada, eu quero abrir, quero projetar minha voz, quero que as pessoas me escutem, eu acho minha voz feia. E aí a gente, bora, vamos trabalhar. E aí é massa demais. Eu amo trabalhar com essas pessoas, porque elas estão. Eu amo trabalhar muito com os artistas, e a maioria dos meus alunos hoje são artistas. Só que é isso, né? O artista ele tem várias questões, ele tem suas preocupações, sua sensibilidade. Essas pessoas elas não estão nem aí, elas se jogam. Essas pessoas que são os não artistas, vamos dizer assim, elas estão muito desencanadas, elas estão num momento de alegria da vida delas. Só que nessa brincadeira, o que a gente começa a ver aparecer de evolução, de entrega, de trabalhos, resultados artísticos incríveis, não está no gibi. Por conta desse não julgamento, desse desencanamento, né? Então, assim, para minha pesquisa técnica e para o meu trabalho, é genial fazer isso. Para mim é muito legal. E eu amo, assim, amo. Você acha Outra coisa que a que... gente faz também, às vezes a gente mistura os dois na mesma sala. Dependendo da turma, a gente cria umas turmas meio híbridas e é muito legal o que acontece, muito. Porque é um cruzamento ali de influências de um lado e do outro que é muito legal de ver acontecer também. Porque a gente aprende muito observando, né, Rafa? Acho que... Super. Esse é a grande sacada. Vou te falar, a cada 2 meses eu diminuo um período de aula individual que eu dou. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava dar uma forcinha, um empurrãozinho nas pessoas para elas começarem a se abrir para essa coisa do grupo. Porque eu entendo que ainda existem algumas pessoas que são mais resistentes, que precisam de um momento seu, que não estão dispostas a se expor, etc. Mas a contrapartida do você se expor é você ver mais uma galera se expondo. E o quanto você aprende com isso é muito impressionante. Hoje eu afirmo sem sombra de dúvidas, do tipo, quer aprender canto? Vai para o Vocal Class, que é esse nosso sistema de aulas em que as pessoas aprendem juntas. Elas têm um coaching individual, não é canto coral. É coaching individual, cada um tem o seu. Mas todo mundo está vendo. Então é um período maior de aula em que você fica em contato com aquilo e é muito diferente eu te ensinar pelo meu exemplo ou eu te ensinar pelo exemplo do outro. Então assim, várias vezes eu falo assim, ó, tá vendo, isso aqui não tá bom. Lembra do que a fulana fez hoje na aula? É aquilo que você tem que fazer. Ah, tá bom. A pessoa estava vendo, entendeu, já fez. Então é muito legal. É muito demais. E a gente aprende por osmose, né? Olhar, ver, sentir, escutar a voz do outro, teu corpo absorve aquilo e responde de uma maneira diferente também, né? Quebra muito as barreiras, né? Porque é isso, tá todo mundo no mesmo barco. Então você tem muito das barreiras que você tem consigo mesmo, que às vezes está só você e o professor, e aí você tem um prato cheio para você ficar ali se assaltando, sabe? E aí ali não tem muito espaço para isso, né? Então é realmente muito legal. E é uma diferença, uma energia diferente quando você e o professor, e quando você está exposto, quando você tem outras Sim. pessoas te ouvindo ou te vendo, isso coloca você numa outra posição de risco, É. né? E o É. teu corpo responde em cima aquele frio na barriga, aquele medo, É. faz você romper algumas barreiras, ultrapassar algumas linhas. É estado de performance, sabe assim? Você treina ele muito mais do que quando você está lá no seu espaço totalmente seguro de ensaio, que eu não estou dizendo que não é importante, também é, mas é isso, seguro. Abriu a cortina, sei lá o que vai acontecer, né? E isso tem muito desse nosso espírito também, de quantas vezes a gente preparou um produto, ou uma aula, ou um curso, e aí a gente, beleza, tá lindo, tudo lindo, maravilhoso, play, vamos abrir para o povo.
E era um fracasso, ninguém gostava, ninguém estava nem aí, não chamava as pessoas, e a gente, olha, mas eu me dediquei tanto a isso, essa dor do artista mesmo, né, nesse sentido. E aí a gente começou a entender que a gente precisa testar, que a gente precisa ouvir os outros, que a gente precisa se colocar nesse lugar mais do beta o tempo inteiro, né? E aí as coisas começaram a funcionar muito melhor. Porque a gente tem feedback o tempo inteiro, né? E aí esse Rafael, que vai pro Instagram, brincar com as receitas, onde você encontrou esse Rafael? Olha, isso é novo, né? Isso é novo. A gente É um ama. período de... É pandemia, período de pandemia. Porque o negócio é que... O que eu fui entendendo é que existe todo um... Eu venho num processo, né? Eu sempre fui... Eu lembro de muito novinho, ouvindo das mães das minhas amigas que elas queriam que eu casasse com a filha delas. Então, eu sempre construí a minha lida com as pessoas como sendo alguém que, primeiro, observa muito bem o ambiente para entender qual é o melhor comportamento que eu posso ter para poder as pessoas, né, para poder agradar as pessoas do melhor jeito possível. E uma vez que eu identifiquei isso, eu falei, cara, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero pelo menos startar um processo de mudança nesse sentido, onde eu possa ser mais eu, onde eu possa me jogar mais. O nosso joguinho lá, que você botou a gente para jogar, eu só me lascava naquele joguinho. Ninguém votava nas minhas músicas. E foi massa, foi muito legal experimentar isso. Por quê? Porque isso é quem eu sou, né? Tipo, e lidar comigo dessa maneira e tipo cagando porque se as pessoas vão achar bom ou ruim. Então veio muito nesse lugar aí de eu começar a falar, não, eu preciso dizer mais o que eu penso, eu preciso me colocar mais, isso vai ser libertador para mim, porque muitas vezes as pessoas não estão me conhecendo e não estão trocando comigo porque elas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou, elas não sabem o que eu posso entregar para elas, porque eu sempre estou entregando só o que elas querem, né? Rafa, não é maravilhoso isso que você acabou de realizar? Que nesse Nossa, joguinho, é um joguinho, gente, onde é um grupo de amigos, a gente é uma liga musical, cada um tem um tema, por exemplo, o tema é música que para cozinhar, que você escuta para cozinhar. Aí cada um vai lá e deposita a sua música. Só que a gente não sabe de quem são as músicas. E aí exato. abre para votação, cada um vota lá na música que mais gosta, dá corações, ou se você não gosta da música, você dá um cocôzinho na música, faz um comentário, enfim. E aí depois isso se abre, a gente descobre de quem são as músicas, tem quem recebeu os corações, quem recebeu mais cocô. Mas é aquele negócio, ser amado é muito fácil, gente. É muito É, fácil quando todo mundo ama o que você faz, te dá coração, te elogia, tá tudo bem. O problema é quando você não tem a resposta que você está esperando. Aí exato. que você vai aprender. É aí onde você vai se desenvolver. E quando o Rafa acabou de falar isso, quando você aprende a ligar o foda-se pro cocô que você recebe dos outros, é onde você encontra a sua liberdade. É, Porque pode ser que exato. aquele grupo de pessoas especificamente não aprecie o seu gosto musical, mas existem tantas outras pessoas que você ainda não explorou, que você ainda não alcançou, que vão se identificar com você. Ou o fato daquelas pessoas não se identificarem também as movimenta em algum lugar que sabe Deus o que é o propósito daquilo, entendeu? Mas o que importa é, se cada um tiver na sua autenticidade, é mais plural, é mais gostoso de viver, é mais libertador, né? Exatamente. E eu tenho uma teoria, eu criei uma teoria desse jogo, porque eu acho que esse jogo é um paralelo à vida da gente, é como a gente se relaciona na vida e a gente pode aprender muita coisa, se relacionar com os corações e com os cocôs alheios, que eu acho que quem deposita o cocô fala muito mais a respeito de quem o deu do que quem o recebeu, na Com verdade. certeza, com certeza. Lógico, lógico. É isso Quando a aí. gente critica as pessoas e vê o lado negativo delas, na verdade é onde o seu ponto de vista está focado.
Exato. E Olha o você... que eu fiz, ó. O quê? Vê se dá pra ver aí. Uma borboleta. Uma borboleta. Ah, mas isso daqui era algo que eu já queria fazer há muito tempo. E Conta eu essa não fiz. história. Não, eu não fiz. E eu fiz agora. Fiz agora não, já tem um tempinho. Fui no Bira, marido da Paulão, falei, meu, eu quero muito fazer isso daqui, porque essa borboleta, para mim, ela é um sinal. Toda vez que eu preciso de um sinal de que eu estou no caminho certo, ou de que eu devo continuar, eu sempre peço para o universo me mostrar um sinal. E o meu sinal é uma borboleta. Então, não é que vai entrar uma voando aqui, mas às vezes aparece uma imagem, um negócio assim, né? E aí eu quis botar isso aqui, mas eu sempre tinha muita vergonha. Entendeu? Porque a gente foi ensinado que não pode ter tatuagem, que ator não pode ter tatuagem, que não sei o quê, que não sei o quê, que vai ser mal visto ou qualquer coisa. Então, quantas coisas a gente tem que a gente não joga para o mundo por causa disso, né? Por causa A desse gente, medo do julgamento, né? a gente não se permite ser a nossa essência por É, medo do julgamento. exato. Porque a gente também aprendeu a julgar, né? Com certeza. Por isso que é É, legal que no joguinho a gente é obrigado a dar cocô, né? Também. Porque às vezes você tem que dar o cocô. Vai fazer o quê? Você tem que dar. E aí se dá o cocô pro menos pior. o que menos se aproxima de você, né? Exato, exato. E aí você... E qual está sendo o resultado pessoal desses vídeos? Porque você gosta Cara, de cozinhar, uma coisa sua. total. Sempre gostei. E aí você Sempre abriu gostei. isso. É. É demais. As pessoas super curtem, as pessoas se divertem. Enfim, pra mim é muito legal assim poder estar falando de musical, estar falando de cozinha, que é uma coisa que eu amo falar. Eu amo falar com as pessoas. E eu percebi o quanto eu não falava simplesmente porque era menos arriscado. Entendeu? Eu vou ficar quieto, porque aí eu não tenho risco de me indispor com ninguém, ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Então tá sendo muito legal. As pessoas amam, as pessoas se divertem. Ninguém ainda me contou se fez ou não a receita, eu quero saber. Mas é porque essa primeira receita não deu muito certo. A que vai sair semana que vem deu mais certo. Aí acho que as pessoas vão se animar mais a fazer a receita para saber como é que se deu certo no delas também, né? Tá, e aí quando é que vai ser a receita do bolo da Bela? Cadê? Aquela foto que você me mandou, gente, Isso, gente, deixa eu não ver tem se a eu acho. menor. Qual a Aqui. chance? Falei, qual a chance de fazer esse bolo? E é idêntico ao desenho, né? É perfeito, É assim, o bolo. idêntico. Essa pessoa retardada mental resolveu fazer o bolo do desenho animado, gente. Olha isso. A estrutura disso é Aí esse surreal. aí me manda a mensagem, olha, vamos lá, esse é tua próxima receita. Eu falei, vai. Deus me livre. Para gravar um negocinho fácil de fazer, eu já gasto quase um dia inteiro, Ah, imagina. maravilhoso. É. Rafa, muito obrigado, meu amor. Ah, imagina, Léo, curti demais. Foi muito gostoso conversar com você. Muito chique esse seu podcast, eu adoro. Maravilhoso. Eu fico muito orgulhoso dos meus amigos, você, o Tino, que, que resolveram se jogar num lugar muito etéreo, assim, né? Que a Sim, princípio você não conseguia, não era concreto, era um mundo de ideias, né? E vocês, porque eu estava lá no comecinho, na sementinha de tudo, quando o sim, Tino reunia amigos só para falar a respeito de questões que ele tinha. E sim. aí ver isso hoje tão concretizado e voltar para a questão do online, né? Deixar a parte física, voltar para o online, e isso com certeza vai dar mais liberdade para vocês e para Com as certeza. pessoas também puderem acessá-los, né? Porque isso rompe qualquer tipo de limite físico. Então eu É, sinto um orgulho imenso de vocês e eu acho vocês inspiram as pessoas e eu recomendo as pessoas entrarem em contato com vocês, mesmo que elas não saibam exatamente o que elas querem, elas vão buscar ferramentas para elas vem descobrir com a gente. descobrir o Total. que é que as motiva. Exato. Nossa, amei, amei, amei. Muito obrigado por você ter me chamado. Uma delícia bater esse papo com você. Matar um pouco da saudade também, né? Que a gente Né? não se encontra tanto, estamos longe.
Mas olha, alegria demais estar aqui. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. E é isso, tamo junto. Obrigado, seu lindo. Você que caiu de paraquedas aqui no YouTube, viu, assistiu a nossa conversa aqui, isso é uma continuação do bate-papo que a gente teve lá no podcast O Que Te Move, que está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Então, volta lá, assiste a nossa conversa e essa é a continuação. Rafão, dá seu like aqui, Boa. se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa comentário. Se você quiser entrar em contato com o Rafa lá no Instagram, qual que é o seu Instagram? @Rafael Vilar _. Muito bem. E aí você entra em contato com a gente. Arrasou. Um beijo, seu lindo. Beijo! Até mais.